mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Louvado seja Deus. Pela cruz, o Senhor nos chamou, nos atraiu. Meus irmãos, convido a igreja a se colocar de pé, por gentileza. Nós vamos abrir a palavra de Deus, vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Nesta manhã abençoada, vamos estar, aqueles que podem estar de pé, em reverência à leitura. Evangelho de João, capítulo 20, manhã de alegria, manhã que nos lembra vitória, manhã que nos lembra a esperança em Cristo Jesus, manhã de ressurreição. Nós louvamos a Deus por amar-nos de tal maneira, de entregar o seu único filho, e o seu filho espontaneamente, amorosamente, se entrega e dá a sua vida por amor de muitos. O resultado é que nós estamos aqui, milhões e milhões de pessoas, no dia como hoje, como este, estão celebrando a vida, celebrando a ressurreição. Então é motivo de alegria, é motivo de festa estarmos na presença do Senhor, é motivo de entendermos que temos vida, e que temos vida não somente aqui agora com Cristo, mas temos vida eterna por toda a eternidade. Lembrando que nós estamos ensaiando aqui, mas haverá um dia que estaremos com Ele por toda a eternidade. E é uma alegria imensa estarmos aqui nesta manhã, neste ensaio, nesse prelúdio que temos da vida, vivendo com Cristo ressurreto. É uma alegria imensa. Louvado seja Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. Vamos fazer uma leitura alternada. Eu leio o primeiro versículo, a igreja o segundo, com muita atenção, com muita reverência à palavra de Deus. O título diz: a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outros discípulos, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o sepulcro do Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu
E deixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, e chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ele viu os dois anjos vestidos de branco, sentados sobre o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirasses, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Respondeu-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele dissera essas coisas. Meus amados irmãos, ela viu e contava que lhe dissera todas essas coisas que acabamos de ler. Nós devemos então, com isso, a ressurreição de Jesus, nós devemos anunciar entre todas as nações, anunciar a sua glória, anunciar a glória da sua pessoa, anunciar a glória da sua redenção, anunciar a glória da sua presença. Nós devemos declarar e cantar e testemunhar e pregar que Cristo vive, que Cristo ressuscitou e Ele está no meio do seu povo, no meio da sua igreja. O mundo precisa olhar para a igreja e olhar para uma igreja triunfante que crê num Cristo ressurreto. O mundo precisa olhar para a igreja, uma igreja que anuncia que Cristo virá buscar a sua igreja, que Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Na sexta-feira da paixão, nós pregamos sobre a morte de Jesus. Nós falamos todo o martírio que Jesus passou antes da sua morte. Nós falamos tudo o que Ele passou por amor de muitos. Mas há uma boa notícia nesta manhã: Ele sofreu tanto, padeceu, não abriu a sua boca, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele disse: anuncie aos meus irmãos. É interessante que você precisa perceber o que Ele diz: diga que o meu Deus é o vosso Deus. O véu se rasgou, e agora o que Jesus fez na ressurreição? Jesus fez com que agora o homem pudesse ter acesso direto a Deus. A inimizade foi rompida e a comunhão foi restaurada, a aliança com Deus foi restaurada, meus irmãos. E agora nós podemos nos aproximar de Deus por intermédio da obra de Jesus Cristo. Por isso, um dia como esse é um dia de vitória, é um dia de esperança, é um dia de vida, é um dia de reconciliação, é um dia de redenção. O véu se rasgou, a inimizade que existia não existe mais. A ira que estava sobre nós foi destruída pelo sangue do Cordeiro, que cumpriu perfeitamente, amorosamente, fielmente toda a exigência que a lei exigia
por conta dos nossos pecados. Nenhum homem pôde cumprir ou pagar o que Jesus fez. Somente Jesus, plenamente santo, pôde pagar e cumprir a obra perfeitamente. Somente Jesus, e Ele fez com excelência, e por isso que nós estamos aqui nesta manhã, para celebrar a vida, a ressurreição, a redenção, a vida eterna. Meus queridos, eu quero convidar os nossos irmãos do coral, e nós vamos louvar um hino morto. Nós vamos cantar primeiro Cristo Redivivo, 272, do nosso hinário presbiteriano. Vamos cantar este hino 272, convido aqui o grupo, o coral, para estar aqui à frente, para nós juntos conduzir nesse hino, este louvor tão maravilhoso. Cristo já ressuscitou. Ainda de pé, vamos louvar juntamente aí na companhia dos nossos irmãos do coral. Vamos louvar ao Senhor. Tu já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, obração de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu, é vencedor, aleluia, toda a glória ao Redentor, louvado seja Deus, aleluia por isso, louvado seja Deus por isso, dele ter ressuscitado, nós louvamos ao Senhor. Meus amados irmãos, quero que você abra a tua Bíblia comigo no Salmo 51, vamos para esse momento de confissão, e trazendo à nossa memória que a morte do nosso Cristo foi para pagar os pecados que nós cometemos, o agravo que nós cometemos. Salmo 51, o versículo 1 ao 3, ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Meus queridos amados irmãos, essa é a consciência de sabermos que, apesar de nossos pecados terem sido levados na cruz, nós ainda cometemos pecado. Nós ainda falhamos diante do nosso Deus. E interessante que quando Davi faz essa oração, ele mostra que ele reconhece que o seu pecado está sempre diante dele. Isso para quê? Para que ele nunca se esqueça do seu pecado, para que ele se lembre
E se lembre da necessidade de buscar em Deus o perdão dos seus pecados. Nós devemos ansiar para que o Senhor venha então nos purificar, para que o Senhor então venha nos limpar, buscar a misericórdia de Deus sobre nós, para que possamos continuar na presença de Deus, louvando o nome desse Deus. Lembrando que no dia de hoje devemos lembrar que o pecado foi tão grave que levou o nosso Cristo à morte e morte de cruz, levou a Ele sofrer, a ser humilhado, envergonhado. O pecado foi muito sério, foi muito grave, e é por isso que nós devemos recordar esse momento todos os dias da nossa vida, que é momento hoje de alegria, de vida, de esperança, de redenção, mas é o momento de nós refletirmos se vale a pena nós nos acomodarmos nos pecados que cometemos. E a resposta é não. Nós devemos levantar a nossa voz e clamar pela misericórdia de Deus, como Davi clama a misericórdia de Deus e reconhece os pecados que está diante dele. Então ele busca a purificação, ele busca que o Senhor venha limpá-lo de toda a iniquidade. E nesta manhã nós vamos fazer isso. Eu convido você, pode se assentar. Nós vamos fazer essa confissão diante do nosso Deus. Vamos fazer essa confissão silenciosa, e logo após eu peço ao diácono Everaldo que quebre esse momento de confissão silenciosa, e assim quebrando, mais uma vez o grupo estará louvando a Deus. Te agradeço, Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre, Pai. Ó Deus, nós Te louvamos, Senhor, porque mesmo os falhos, o Senhor derramou Seu precioso sangue naquela cruz do Calvário em favor dos nossos pecados. E com amor tão grande nos amou, Pai. Nós Te louvamos, Deus, porque a salvação nos alcançou. E hoje nós estamos aqui, Pai. Nós Te louvamos, Deus, porque o Senhor ressuscitou e hoje vive para todo sempre. Ó Deus, nós Te agradecemos, Pai, por esse ato remidor. Nós tivemos nossos pecados, as nossas culpas canceladas, Pai. Ó Deus, mesmo assim nós reconhecemos e continuamos pecando e atingindo a santidade do Senhor, Pai. É por isso, Pai, que nós viemos aqui como a Tua igreja, como o Teu povo, sabedor quem o Senhor é e quem nós somos, que do Senhor vem o perdão, a misericórdia, e de nós, Senhor, coragem e vergonha, Pai. Por isso, Senhor, nós nessa manhã nós Te suplicamos que o Senhor apague as nossas transgressões, como disse o salmista. Ó Deus, que o Senhor cancele toda a nossa culpa, Senhor, para que o Senhor mesmo se agrade daquilo que nós viemos aqui, Pai. Ó Deus, nós Te agradecemos porque naquele ato, na cruz do Calvário, o véu foi rasgado de alto a baixo, Senhor. Hoje nós temos livre acesso a Ti. Ó Deus, nós Te agradecemos, Pai, porque mesmo de forma imerecida, Senhor, o Senhor tem derramado a Tua graça, o Teu amor, e tem nos perdoado dia após dia, Senhor. Nós Te agradecemos pela Tua igreja, por cada irmão que está aqui e que tem colocado o seu coração diante de Ti, Senhor, nesse momento. Nós Te agradecemos por poder Te cultuar, Senhor, poder Te louvar e engrandecer o Teu santo nome. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor é em nossas vidas e por tudo que aquilo que o Senhor ainda vai fazer. É assim que nós Te oramos, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, fica de pé, vamos cantar Te Agradeço em pé, agradecendo o Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vai
por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer por todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço, Me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Graças a Deus, nós agradecemos. Eu convido a irmã Daiane para orar a Deus, uma oração de gratidão e adoração ao Senhor, pelo perdão dos nossos pecados concedido por intermédio de Jesus Cristo. Por gentileza. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque diante das nossas multidões de pecados, o Senhor, na sua misericórdia, nós estamos orando a Deus por meio do seu Filho Jesus, o entregou, o sacrificou em nosso lugar. E hoje nós temos pleno acesso a Ti e ao perdão dos nossos pecados. Ó Pai, te agradecemos por esse grande perdão, tamanha graça que nos alcançou. Perdoa, ó Pai, por pecamos, ó Deus, que o Seu Santo Espírito venha nos levar ao arrependimento e a nos levar a buscar em Ti, Senhor, perdão e misericórdia. Verdade, Ó Pai, Senhor. não permita que nós venhamos negligenciar, Senhor, nos tornarmos diferentes aos nossos pecados, mas vem com o Seu Espírito, o Seu Filho, Senhor, lavando as nossas vestes, nos tornando grandes, Senhor, e nos santificando por meio da Tua graça. Em Verdade. nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por tamanha misericórdia alcançada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, abra a tua Bíblia comigo, Salmo 95. Vamos ler todos juntos, uníssonos. Vamos ler Salmo 95. Verso 1 e verso 2. Vamos ler todos juntos? Aqueles que podem ficar de pé, fique de pé. Nós vamos continuar louvando a Deus, adorando ao Senhor nesta manhã de júbilo. Vamos ler todos juntos verso 1 e verso 2. Vamos lá? 1, 2, 3. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-los com salmos. Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar. Enquanto isso, aquele que veio preparado para ofertar, devolver o seu dízimo, façamos isso com alegria em nossos corações. Amém, irmãos? Vamos glorificar aquele que estava morto e reviveu e hoje está sentado à destra de Deus Todo-Poderoso. Amém? glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Glória para sempre. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor,
venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar e tudo que neles há o adorarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto entre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto entre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja Deus, Ele é o Senhor, porque Ele ressuscitou e hoje Ele reina no nosso meio. Esse mesmo Deus que ressuscitou, esse mesmo Cristo que está sentado à destra do Pai, Ele prometeu que um dia Ele virá, né? E nós vamos cantar, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Amém? Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. Terminar, porque Ele vive.
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe. Everaldo e família, que eu intitulei, né? Everaldo e família do louvor. Meus irmãos, aqui é um ensaio para cantarmos lá no céu. E os nossos corações devem estar jubilosos, porque a qualquer momento nós vamos nos encontrar lá. Os anjos cantam santo, santo, santo. A nossa vida deve ser um louvor de eterna gratidão ao nosso Deus. Nós vamos orar ao Senhor e agradecer por esse momento, porque Ele vive e nós podemos crer no amanhã. Nós vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor por essa oportunidade, um privilégio. Essa semana eu me peguei pensando, talvez você também já se pegou assim: onde será que eu estaria agora se Cristo não tivesse me resgatado? Qual era a condição? Qual seria o meu estado se Cristo não tivesse me resgatado? E nesse momento eu comecei a agradecer ao Senhor, porque todo mérito está sobre Ele. Toda louvor, toda glória, toda honra. Como o salmista diz: o que é o homem para que dele se lembre? O que é o homem? No entanto, o Senhor o coroa. E nesta manhã nós estamos aqui celebrando esta vida. Essa vida que para nós não custou nada, absolutamente nada, mas que nós estamos aqui nesta manhã desfrutando. E deixa eu dizer uma coisa para você: lá no céu não vai ter tristeza, no céu não vamos encontrar desânimo, no céu nós só vamos encontrar alegria, no céu nós vamos encontrar júbilo. Lá não tem lugar para desânimo, lá não tem lugar para tristeza, lá não tem lugar para se preocupar com amanhã, porque amanhã lá não existirá. O que existirá é a eternidade. E por isso então nós devemos aqui todos os dias jubilarmos, porque em breve nós estaremos lá. Mas enquanto isso não acontece, como Jesus disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados sois vós. E por várias etapas da vida o Senhor Jesus está dizendo: vivam agora aqui o reino de Deus, ensaiem o reino de Deus aqui agora, porque é possível. Vamos ensaiar aqui, irmãos, com um grande gozo e alegria em nossos corações. Vamos orar a Deus e pedir que o Senhor fale conosco através do seu servo, o presbítero Jared, que estará nos trazendo a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso e Eterno, amado Deus, nós te louvamos nesta manhã, Senhor. Nós te louvamos pela rica oportunidade que temos, ó Pai, de poder louvar o Teu nome, de poder bendizer o Teu nome, Senhor. Os nossos corações são gratos, ó Pai querido, pela redenção, Senhor, pela obra da cruz. Nós te louvamos porque o Senhor nos deu condições, o Senhor nos colocou nesta condição, ó Pai, e custou a morte do seu Filho. Nós te louvamos, ó Pai querido, pela vida dos teus filhos que aqui estão, ó Pai amado, louvando, ó Pai querido, celebrando, ó Pai, a vida, a ressurreição. Ó Pai, nós te louvamos pela vida dos teus filhos que nesta manhã também adoraram o teu nome, contribuindo, Senhor, devolvendo os seus dízimos. Ó Pai, continue abençoando a vida de cada um, Senhor, e aqueles que não podem nesta manhã, ó Deus, os abençoe numa outra oportunidade. Pai querido, continue falando conosco, Senhor. Usa o teu servo como o Senhor sempre tem feito, ó Pai. Fale conosco por intermédio da tua santa e bendita palavra, e que os nossos corações, Senhor, estejam prontos, ó Pai querido, para ouvir a tua voz, Senhor. Ó Pai querido, que o teu Santo Espírito, ó Senhor, fale fortemente aos nossos corações, e que ao ouvirmos a tua palavra, ao término desta pregação, nós venhamos, ó Pai, colocar em prática por intermédio da tua graça, que nós venhamos responder, Senhor, e que não seja mais, ó Pai querido,
uma vez que nós vamos ouvir a Tua palavra, mas que nós venhamos colocar em prática, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso agradecimento, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos. Podeis assentar, presbítero Jared? Você ajuda a sentar. Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor esteja conosco nesse dia muito especial para todos nós, quando nós comemoramos aí a ressurreição de Jesus. E eu estive pensando um pouquinho sobre o tema de hoje e me lembrei que em 2007 eu fiz uma relação de tudo que Jesus fez e aconteceu na vida dele dentro da Semana Santa. E eu confesso aos irmãos que eu fiquei assim, meio que estupefato, não? Com a quantidade de coisas. E eu quero, nesta manhã, trazer essas coisas para vocês. Evidentemente que é uma quantidade muito grande. Não vamos conseguir ler todas, não vamos conseguir talvez tirar lição de todas, mas eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já leu o texto, que em algum momento da sua vida você já tirou lições desse texto para você, e você talvez não tenha percebido que esse acontecimento estava na Semana Santa. É um pouco pesado todas essas coisas, mas eu tenho sido feliz, tive a oportunidade de compartilhar isso na empresa que eu fazia capelania, né, então empresarial, e passar para os funcionários ali, né, tudo o que Jesus fez. E mostra, irmãos, que dentro de uma semana Jesus trabalhou para converter, Jesus trabalhou para transformar, Jesus trabalhou para modificar a vida de todo o povo que ia ouvi-lo. São muitos eventos. E eu quero começar, não tem um texto bíblico, um texto central, mas a gente tem muitos textos, alguns serão lidos e a maioria não, por falta de tempo. A gente precisaria ficar aqui talvez umas 4, 5 horas para a gente conseguir vencer tudo isso, e realmente não vai ser possível. O primeiro que eu coloco, que eu não coloco, tá? Isso aqui foi tirado da Bíblia em ordem cronológica, né? Então, a Bíblia em ordem cronológica, que a que eu tenho é de 2003, ela traz toda essa sequência, passo a passo, né? Da vida de Jesus, né? Aquilo que ele enfrentou na última semana, a sua pregação, a sua fala, né? E o seu sofrimento, o seu martírio, né? E aí vai então até a sua ascensão. O primeiro item é quando Jesus chega em Betânia, e aqui são 2 itens em um, eu coloquei em um, e aí ele é ungido. Isso está narrado no Evangelho de João, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Então Jesus chega em Betânia, já sabendo, já se preparando para a semana que se inicia. O segundo já é a entrada triunfal de Jesus. Acrescentando um detalhe nesse daqui, é que Jesus chegou em Betânia 6 dias antes da Páscoa.
né? Lá está bem caracterizado, eu não coloquei aqui. O segundo é a entrada triunfal de Jesus. Os 4 evangelhos narram isso, mas eu peguei aqui Mateus 21, 5. Dá para projetar, Calil? 21, 5, e onde nós lemos: e as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Segundo a Bíblia de Estudo Almeida, Hosana é igual salva agora. É isso que a palavra quer dizer originalmente. Era uma petição: salva agora. Foi usada depois como expressão de louvor quando Jesus entrou em Jerusalém. Já foi uma entrada triunfal, gloriosa, daquele que é o nosso Rei. O terceiro já é a segunda purificação do templo. Um texto muito conhecido de todos nós, né? E foi narrado assim por Mateus no capítulo 21, versículos 12 e 13. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Quando entramos no templo, precisamos ter consciência que estamos entrando na casa de oração do Senhor e respeitá-la como tal. Ela é um local de adoração, louvor e reverência ao Senhor. Por isso precisamos manter-nos em silêncio e oração. Muitas coisas poderiam ser colocado aqui. O reverendo Leonildo, da IPI, fez a tese de mestrado dele em teologia, fez o livro, vendeu o livro, tenho esse livro. Ele está intitulado de Templo, Mercado e uma coisa assim, né? E ele fez toda uma pesquisa em cima de uma religião bastante conhecida aí, dentro do nosso meio, e ele conta muitas coisas. E quando ele esteve aqui em Mojimirim, ele me lembrou que o pessoal dessa igreja fabricou martelinhos de madeira, né? Vendendo aí a R$10, fez lá uma quantidade, vendeu tudo rapidinho. E o objetivo desse martelinho era para bater na cabeça do espírito mal quando aparecesse, né? Como vendeu muito, ele mandou fazer milhares e conseguiu vender os milhares. E o povo comprou, imaginando que poderia, né, espantar o espírito batendo com o martelinho na cabeça dele, como os caminhoneiros batem no pneu, não? Do carro, do caminhão, né? Infelizmente, ainda hoje, e precisamos de purificação no templo, precisamos de transformação no templo. Quarto, a figueira amaldiçoada. A narrativa de Mateus é a seguinte: 21, 18 a 22. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhes: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira! Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Eu gosto muito desse texto por causa dessa palavrinha, crendo.
crendo. Ao visitar enfermos, a maioria deles pensam que a minha fé e o meu relacionamento com Deus vai curá-los, mas não vai. A fé necessária para haver cura é a do paciente. Se o paciente não crer, ele não será curado. Eu acho que aqui está bem claro, né? Se pedirdes, crendo. Pedirdes, crendo. Então, a minha fé é no sentido de que a pessoa creia, que o Espírito Santo mude o coração e que ela creia, para então, através da fé, ela ser curada. Quero tirar 2 lições daqui, e eu acho importante para nós. A primeira lição é que Jesus não quer crente improdutivo. Jesus quer crente produtivo. Jesus quer crente que mostre seus frutos, né? E mais à frente a gente vai voltar a falar disso. Ele vai nos cobrar disso, assim como ele cobrou da figueira. Ele descartou, mandou secar, morreu, acabou. E a nossa vida tem que ser uma vida frutífera. O segundo é o poder da fé. Com frequência deixamos escapar bênçãos pela fraqueza de nossa fé, né? Tem coisas que a gente crê muito, tem coisas que a gente acha que é mais ou menos, tem coisas que fala, isso não vai dar certo mesmo, né? E deixa passar, e a gente acaba perdendo muitas coisas, porque a nossa fé verdadeiramente é como um grão de mostarda. Alguém já viu o grão de mostarda? Uma vez eu preguei sobre isso e eu trouxe um saquinho com um grão de mostarda para cada membro da igreja levar para casa, né? Ele é um pouquinho menor do que, para quem gosta de passarinho, né, do que o painço, tá certo? É bem pequenininho. Quinto, a autoridade de Cristo é questionada. Mateus 21, 23 a 27. Muitos não aceitam a autoridade de Cristo. Outros veem até como homossexual e até como bandido. Quero explicar essas 2 colocações. Tempo atrás, os cristãos foram alertados a não ver determinado filme, porque nesse filme, não me lembro o nome, mas nesse filme fazia uma alusão de que Cristo teria sido homossexual. O outro, eu vi essa semana, e eu não fui muito atrás, mas eu acho que pode ser verdade, não é? Alguém do partido do PT considerando Jesus como bandido. Então, ainda hoje, a boa parte das pessoas, de uma forma geral, no universo, não é? Ainda não acreditam realmente, né, na autoridade de Jesus. Sexto, a parábola dos 2 filhos, uma narrativa bem interessante. Está lá em Mateus 21, 28 a 32, e nessa narrativa vemos a comparação entre os que ouvindo, acreditaram nele, com aqueles que, apesar de estar junto dele, demoraram para crer. E a gente vai ver que em determinados momentos os discípulos não creram, estavam ali do lado. E Jesus, na parábola dos 2 filhos, tenta mostrar isso. Vocês que estão aqui do meu lado, que estão me vendo, não creram, né? Mas ele está dando valor àqueles que chegaram depois e que de imediato creram nele. Existe aqui uma diferença, né, nessa parábola dos 2 filhos. Sétimo é a parábola dos lavradores maus. Aquela história, né, de que alguém foi lá, matou, depois foi o filho, matou também, né? Então os lavradores maus. E o verso 46 nos ensina: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado, será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Vemos aqui a relação bem forte com a palavra da figueira amaldiçoada, né? O versículo termina lá: e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Por isso ele orienta mais à frente
a gente cuidar da parreira de uva, né? Da videira verdadeira. Você tem que podar para ela produzir. Oitavo, os convidados para o banquete. É a parábola das bodas. Está lá em Mateus 22, de 1 a 14. Mas o nosso aprendizado fica ali no versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Existem muitos textos na Bíblia falando disso, né? Acho que foi Neemias, né, que precisava combater, formou lá um exército enorme, e Deus foi falando: não, é muita gente. E aí corta aqui, foi Neemias? Corta aqui, corta lá, não sei o quê, e ele ficou com um exército pequeno. E ficou um exército pequeno. Ele falou: agora sim, agora esse é o povo que eu quero, então agora você vai, né, lutar. Então muitos são chamados, mas escolhidos poucos. Entra na sequência algumas questões. Então começa lá com a questão acerca do pagamento de imposto a César, Mateus 22, 15 a 22, e no versículo 21 a gente vai encontrar o seguinte, na parte B: então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Muitas coisas erradas nesse sentido a gente tem visto, né? Nós temos visto pessoa sendo até justa e honesta com Deus, dando o seu dízimo, mas infelizmente sonegando imposto. Não está dando a César o que é dele. Não estamos dando imposto, né, ao nosso governo. Tá? Todo mundo vem, tem gente que fala até não contribui mesmo porque roubam, né? Muitas conversas, mas a orientação de Jesus é: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Décimo, questão acerca da ressurreição. É o texto de Mateus 22, 23 a 33, e nós vamos tirar um aprendizadozinho aí, né, do versículos 29 e 30 desse texto. Respondeu-lhe Jesus, acerca da ressurreição, né? Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição não se casam, nem se dão em casamento, são, porém, como anjos no céu. Eles tinham a preocupação, né, porque a lei na época dizia que quando a moça, né, casa e perde marido, né, acho que é isso, né, que foram lá 7 irmãos que morreram, e aí eles questionaram Jesus a respeito disso, né? E aí eles questionam Cristo quanto a isso. Eles falam: não é nem um e nem de outro, porque lá não se casa e não dá-se casamento. Então não tem nada a ver com o que vocês querem que eu explique aqui nessa situação. Depois vem uma pergunta de Jesus acerca dos ancestrais. A mesma pergunta que Jesus fez aos discípulos: que vocês pensam que eu sou? Não é isso? E lá em Mateus 22, 41 a 46, Jesus interroga os fariseus sobre o que pensavam a respeito de Cristo. E eles sempre iam para o mesmo lado, né? Filho de Davi, filho de Davi. E aí Jesus coloca o seguinte: se Davi, pois, lhe chama de Senhor, como é que ele é seu filho? Dificilmente um pai chama um filho de Senhor. Então, aqui, né, uma colocação importante a esse respeito. Jesus é da ramagem de Davi, mas Jesus é filho de Deus. 13º, condenação dos fariseus e aos mestres da lei. Mateus 23, de 1 a 39, Jesus nos deixa um recado no versículo 12: quem a si mesmo se exaltar será humilhado,
e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Precisamos examinar nossas vidas, né? Infelizmente, a gente tem no dia a dia, não sou só eu não, tenho certeza que quase todo mundo aqui tem enfrentado situação desse tipo, daqueles que estão do lado se achando o bom, né? Se achando entendido, se achando melhor. E a Bíblia coloca, né, que eles serão humilhados, né? E aqueles que se humilham são exaltados. 14º vem a questão da viúva pobre, narrada em Marcos 12, 41 a 44, e nos ensina: dar de coração a parte que é devida a Deus e não daquilo que nos sobra. Precisamos refletir bastante nisso, a nossa fidelidade a Deus. E eu nunca me refiro aqui a dinheiro só não, ao tempo também. Quanto tempo temos destinado à obra do Senhor? E 15º, nós vamos entrar aqui nos eventos futuros. Jesus fala a respeito de uma série de eventos futuros, começando em Mateus 24, 1 e vai até Mateus 25, 46. Os evangelhos narram alguns acontecimentos futuros mencionados por Jesus. Existe aqui, eu estou usando muito a referência de Mateus, mas vocês vão ver que tem lugar que vem João, outro lugar vem Lucas, né? E às vezes um evangelista faz referência, mas o outro não faz, né? Então a Bíblia, em ordem cronológica, coloca todas essas condições. E os acontecimentos futuros que Jesus ensinou aos discípulos, aqueles que o seguiam, foram os sinais do fim dos tempos, está incluso ali. A parábola das 10 virgens está colocado ali. A parábola dos talentos está colocado ali. E a separação entre ovelhas e bodes também está colocado ali. Então, são coisas que não estavam acontecendo no momento, que viria, né, posteriormente. E é o caso, por exemplo, da separação de ovelhas e bodes, que vai acontecer no juízo final. A gente lê sobre isso também lá no Apocalipse, né? 16º, conspiração contra Jesus. Os judeus começaram já a maquinar e trabalhar como é que eles iam, né, condenar Jesus, fazer alguma coisa contra Jesus. Eles não estavam satisfeitos com aquilo, né? Isso está narrado em Mateus 26, 1 a 5. Logo depois, Jesus é ungido, está descrito em Mateus 26, 6 a 13. Judas entra no pedaço, né? O famoso corrupto, não é isso? E faz acordo para atrair Jesus. Isso está narrado em Mateus 26, 14 a 16. Em seguida, alguns gregos procuram Jesus Cristo. É uma condição que a gente quase não, dificilmente alguém fala, né, sobre essa situação dos gregos procurarem Jesus, e isso aconteceu, narrado pelo Evangelho de João, né, os versículos, o capítulo 12 vai de 20 até o 36. Seguindo, os judeus rejeitam a Cristo, né? Aqui a gente poderia colocar isso, diversos acontecimentos a esse respeito, e isso está narrado em João 12 também, só que do versículo 37 até 50. E chegamos próximo, nós já chegamos na Sexta-feira Santa, tá certo? Na Quinta-feira Santa, vamos dizer assim, né? O dia anterior à crucificação, tá? Dia anterior à crucificação, quinta-feira. Olha tudo o que aconteceu na Quinta-feira Santa. Preparativo da Páscoa, Mateus 26, 17 a 19. O traidor é identificado, Mateus 26, de 20 a 25. A instituição da ceia, Mateus 26, 26 a 29.
Discussão sobre quem era o maior, Lucas 22, 24 a 30. Jesus lava os pés dos discípulos, aquela grande lição de humildade, e que nós precisamos aprender, que nós precisamos ser humilde com os nossos próximos. Jesus fala que a gente devia imitá-lo. João 13, de 1 a 20. Predição de que Pedro negaria Jesus 3 vezes, Mateus 26, 31 a 35. Discurso de despedidas. Jesus fez 5 discursos de despedidas. Jesus, o caminho para o céu, a promessa do Espírito Santo, a videira e os ramos, a advertência sobre a perseguição. Jesus conforta os discípulos. Perseguição. Talvez a gente vá sofrer isso. Não sei se agora, se o ano que vem, se daqui 30 anos, não sei se eu vou passar por isso, não é? Mas muitos cristãos passarão por perseguição. Isso não está descartado. Oração de despedida, João 17, 1, 26. A oração de Jesus no Getsêmani, aquela que os discípulos dormiram e que ele ficou orando sozinho e que ele chegou a suar sangue, não é? Mateus 26, 30, 46. Jesus é traído e preso, né? Pedro se revolta, corta a orelha, mas Jesus vai lá, restaura a orelha de Malco, e está narrado em Mateus 26, 47 a 56. Jesus é interrogado pelo sacerdote, João 18, 12 a 23. E chegamos na crucificação. Chegamos na sexta-feira, né, dia da crucificação de Jesus. E aqui a gente tem uma sequência de acontecimentos, né? Jesus, julgado e condenado, é escarnecido e espancado. Mateus 26, 57 e 67. Pedro nega Jesus 3 vezes. Mateus 26, 58 e 75. Jesus é condenado pelo Sinédrio, Mateus 27, 1 e 2. Remorso e suicídio de Judas, Mateus 27, 3 a 10. Jesus diante de Pilatos pela primeira vez, Mateus 27, 11 e 13. Jesus diante de Herodes Antipas, Lucas 23, 6 a 12. Jesus diante de Pilatos pela segunda vez, libertação de Barrabás, Mateus 27, 15 a 26. É incrível, né? É lógico que estava dentro do plano de Deus, né, para a vida de Jesus, mas um povo, está acontecendo hoje também, né, mas um povo pedir para soltar um bandido, né, e crucificar um justo, né, é algo que mexe muito com o nosso interior, né? O julgamento é encerrado. Zombaria, condenação definitiva, Mateus 27, 27 a 31, e a caminhada até o Gólgota. Eu escrevi na Sexta-feira Santa sobre a crucificação, na minha mensagem diária, e eu comecei escrevendo, na verdade, baseado em esses textos que aparecem na internet, né? Que a condenação que Jesus recebeu não era dele, era nossa. Que a humilhação que ele passou não era dele, era nossa, né? Que a surra que ele levou, a chicotada que ele levou, não era dele, era nossa, né? O sofrimento no carregamento da cruz, nós nos reclamamos das nossas cruzes, né? Da cruz pesada que a gente também carrega, mas Jesus carregou uma cruz que não era nem dele, era nossa. Os pregos que furaram a mão, a lança que furou o lado, não era para ser dele, era para ser nosso, né? Mas o sangue derramado, esse era dele, e ele derramou para que a gente fosse salvo, tá? Então, da condição da crucificação, a gente tira muitas lições, né? Porque foi na morte de Jesus que derramamento do sangue, e ainda eu fiz um outro círculo à parte, dizendo que sem derramamento de sangue não existe perdão de pecados.
E aconteceu mais coisas, né, na crucificação. As primeiras 3 horas da cruz, né, das 9 a 12 horas, Mateus 27, 35 a 40. Depois mais 3 horas de cruz, das 12 às 15, e aí teve trevas, Mateus 27, 45 a 50. E os acontecimentos extraordinários. Vocês já tentaram relacionar isso? Quais foram os acontecimentos extraordinários que aconteceu quando Jesus entregou o seu espírito a Deus? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O véu do santuário se rasgou de cima e embaixo em 2 partes. A terra tremeu. Fenderam-se as rochas trincaram, romperam. Os sepulcros se abriram e os que dormiam ressuscitaram. E também, terminando, a sexta-feira, o sepultamento de Jesus, já no finalzinho da tarde. 23 é o sábado. A Bíblia não conta muitas coisas a respeito do sábado, né? A Igreja Católica criou aí uma tradição, né, que hoje não está mais em moda, que é a malhação de Judas, né? Aí todo mundo fazia os bonecos. Quando era moleque era assim, né? Todo mundo fazia os bonecos, amarrava lá, e no sábado ia lá o Diego até riu, né? Ia lá e, né, batia, derrubava do poste, tacava fogo, era aquela festa para molecada. Mas é uma tradição e até hoje não achei uma fundamentação bíblica aí para colocar. E chegamos na ressurreição, irmãos, e eu quero convidar você, mesmo assentado, mas com reverência, para a gente ler o texto de Lucas 24, 1 a 12. Evangelho de Lucas 24, 1 a 12. Aqui narra como se fosse assim uma poesia, vamos dizer assim, né? Um poema de como foi a crucificação de Jesus. A ressurreição de Jesus, Lucas 24, 1 a 12. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Lembre-se aqui da incredulidade que Jesus cobra dos discípulos mais à frente. Jesus vai cobrar isso, né? Eles não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e baixando-se nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. É uma sequência interessante,
né? As mulheres visitam o sepulcro, a pedra removida, a mensagem dos anjos: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Jesus havia alertado que ele ia ressuscitar. Os apóstolos são informados. Pedro e João vão ao sepulcro, olham aquilo, né? Mas ainda continuam incrédulos. E aí, para resolver então essa questão da história, que nós já estamos caminhando para o fim, né? Para resolver essa questão desse histórico da ressurreição, Jesus começa a aparecer, né? E quando fala assim, Jesus começa a aparecer, eu fico imaginando, não? E se ele aparecesse agora e sentasse aí do seu lado? Né? Você ia reconhecer? Você ia assustar? Ia pensar que era fantasma? Né? As autoridades na ocasião fizeram tudo o que podiam no sentido de criar confusão na cabeça dos crentes, dizendo que o corpo de Jesus fora roubado, mas nada disso colou, pois as suas aparições, assim como sua ascensão, ocorreram como testemunhas oculares, o que nos dá até hoje a certeza de que Cristo vive e reina para sempre. E a gente vai colocar aqui para os irmãos: mas se alguém lá fora perguntar para você, né, quem garante que Jesus verdadeiramente ressuscitou? O que você vai responder? Preste atenção. Cristo aparece a Maria Madalena, Marcos 16, 9 a 11. Cristo aparece a outras mulheres, Mateus 28, 9 e 10. Os guardas informam aos líderes dos sacerdotes que Jesus tinha sumido, e no texto de Mateus 28, 11 a 15, os sacerdotes oferecem dinheiro, subornam para que os guardas falassem, né? Não falasse que Jesus ressurgiu, mas que roubaram o corpo, né? Então, isso também aconteceu. Depois Jesus aparece para 2 discípulos no caminho de Emaús, Lucas 24, 13 a 32. Os 2 discípulos, olha só, os 2 discípulos dão a notícia, mas os outros discípulos não acreditaram. Não bastou não acreditar na primeira, eles não acreditaram na segunda também. Isso está em Marcos 16, 12. Cristo aparece aos discípulos. Aí sim, vem o texto que eu havia mencionado, Marcos 16, 14. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Só aqui a gente já tem uma quantidade muito grande de pessoas, né, que sabiam que Jesus tinha ressuscitado, testemunhas da ressurreição de Jesus. Mas tem mais, tá? Entrando no período final, até a ascensão, nós vamos ver ali, né, que Cristo aparece para Tomé, o descrente, o descrédulo, o incrédulo, né, que se não colocasse o dedo lá, não ia acreditar que era Jesus. E Jesus chega lá e fala: não, Tomé, pode vir aqui, ó, pôr o dedo aqui, né? Vem aqui confirmar, sou eu mesmo. João 20, 26 a 29. Cristo aparece a 7 discípulos, a pesca milagrosa, João 21, 1 a 24. A grande comissão, que está em Mateus 28, 16 a 20. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 6, narra que Jesus apareceu para um grupo de mais de 500 irmãos de uma só vez. Gravem esse texto, 1 Coríntios 15, 6. Está assim lá.
Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. 500 pessoas. Como esconder um fato que 500 pessoas viu? Eu vi Jesus ressurreto. Cristo aparece a Tiago, seu irmão, em 1 Coríntios 15, 7. Cristo dá aos discípulos uma outra comissão, Lucas 24, 44 a 49, e muito importante que a gente leia sobre as comissões, né? E lógico que as duas estão direcionadas para a mesma coisa: pregar o Evangelho a toda criatura, falar para todo mundo que Jesus ressuscitou, que Ele vive, né? Diferente de muitos deuses por aí que não tem vida, e a própria Bíblia fala, né? Tem boca, não fala, tem olhos, mas não vê, né? E as pessoas estão adorando. E sua última aparição e ascensão aconteceu, né? E foi narrada por Marcos 16, 19 a 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Eles receberam a nova comissão de pregar o Evangelho, e os apóstolos colocaram isso em prática, de forma que isso chegou até nós hoje, e vai chegar até nossos filhos, netos, bisnetos, né? Enquanto houver gente, né, viva nessa terra, essa palavra será pregada. Aconteça o que acontecer, a palavra continuará sendo pregada. Quero concluir. Vou usar duas coisas aqui para mostrar para a gente a nossa responsabilidade de cristão. Quero começar com Apocalipse 22, 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas... Vamos lá, igreja? Segundo as suas... É isso, não é? Segundo as suas obras. Quais são as nossas obras? É bíblico, está aqui, ó. Quando a gente chegar lá no julgamento, ele vai querer saber, e as suas obras, quais são? Tempos, domingos passados, aí eu falei sobre que marca nós queremos deixar, né? Agora deixo mais uma pergunta: qual é a sua obra? E quero concluir. Eu não coloquei o credo dos apóstolos todo aqui, conhecido de todos, com certeza. Coloquei só uma parte, né? Ficou fora, na verdade, a parte que fala do Espírito Santo, porque eu quero focar só a parte final do credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E o recado para nós: de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Nós seremos julgados pela nossa fé, e segundo o texto de Apocalipse, seremos julgados segundo as nossas obras. Que Deus nos capacite com o seu Espírito Santo, e que a gente possa viver uma vida, né, digna diante dele, para quando a gente chegar lá no grande julgamento, a gente poder ser absolvido.
Muitas lições ficaram aqui sem aprender. Talvez isso aqui desse um belo de um livro, né? Falar de cada uma, escrever sobre cada uma. Mas o tempo é curto. Talvez também muitas dessas coisas que a gente falou, a gente sabia, conhecia, mas nunca parou para pensar que isso estava na Semana Santa, a última semana de Jesus. Como esse homem trabalhou nessa semana, como esse homem sofreu nessa semana, né? Tudo isso para salvar nós pecadores. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai amado, nós louvamos o Teu nome por essa manhã muito especial nas nossas vidas, quando nós podemos estar na Tua casa, Senhor, para relembrarmos, ó Deus, a Sua ressurreição, para comemorarmos, ó Pai, essa vitória tão grande Sua sobre a morte, porque nós também seremos vitoriosos, ó Deus, com ela. Muito obrigado porque o Senhor deu o Seu Filho para morrer em nosso lugar. Tudo aquilo que aconteceu com Ele era nosso, ó Deus, mas o Senhor nos poupou, colocando tudo nas costas dEle, tudo na vida dEle, e Ele superou tudo, Ele sofreu tudo, Ele se dedicou em tudo para salvar todos nós pecadores. Pedimos a orientação do Teu Espírito, pedimos a capacitação do Teu Espírito, para que nós possamos aprender com cada um desses acontecimentos, ó Deus, aprender com cada coisa que o Senhor nos ensinou, e assim estarmos capacitados, ó Pai, para exercer uma grande obra, a grande obra da evangelização, buscando, ó Deus, todas aquelas pessoas que vivem longe de Ti, que estão longe, ó Pai, da Tua palavra, que estão longe da Tua casa. Dirige as nossas vidas, Pai. Dá-nos um dia alegre, um dia feliz, e nos traga, ó Pai, da noite para o culto, quando daremos continuidade, ó Deus, à comemoração da Páscoa, à comemoração da ressurreição de Jesus. Em nome dele é que oramos. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida do presbítero Jared. Estava ali meditando quando os discípulos estão completamente desolados, se esqueceram da promessa, se esqueceram da caminhada com Jesus, e Jesus vai caminhar com eles. É interessante que eles só percebem que era Jesus que estava com ele ali no momento que eles vão fazer uma refeição, partir o pão. É nesse momento que eles percebem que quem estava falando com eles era Jesus, mas quando eles perceberam, Jesus se ausentou deles. E eles disseram: porventura não ardia em nossos corações quando Ele falava conosco? Nessa noite nós estaremos aqui, e esse momento, esse ato de Jesus manifesta a comunhão, e nós devemos estar aqui nesta noite com os nossos corações ardendo por essa comunhão, por toda essa trajetória que nós acabamos de ouvir aqui, e não é história estranha para você, você já conhece muito bem tudo que foi falado aqui, toda a trajetória de Jesus. Mas muitas das vezes nosso coração não arde, muitas das vezes nós não percebemos, e a gente fica procurando razões e motivos para eu ter que sentir, né? Mas o fato é que Jesus está no nosso meio. Não sei se seu coração ardeu, não sei se você percebeu, mas Ele está no nosso meio. E à noite nós faremos isso partindo o pão, que é o simbolismo da comunhão, e Jesus está dizendo o que vai acontecer, e que os nossos corações estejam ardendo, ansiosos, nessa boa ansiedade de fazer parte da mesa, de compartilhar e de ter comunhão com os nossos irmãos. Convido a todos, nos coloquemos de pé, que o Senhor abençoe
grandemente. Vamos orar uma vez mais. E que nessa noite nós estejamos aqui, amados, como o presbítero disse, continuando adorando a Deus, continuando jubilando a Deus. Que o Senhor nos ajude na nossa caminhada e que nunca venhamos nos esquecer que há uma promessa para nós. Oremos. Pai eterno, maravilhoso Deus, nós te louvamos, nós adoramos, nós agradecemos por tão grande amor, por tão imenso amor, a ponto de entregar o teu único filho. Não somos merecedores, mas a graça, o amor que nós não conseguimos explicar, é de tal maneira que nos alcançou. E nesta manhã nós estamos aqui ouvindo a tua palavra, ouvindo por tudo que o teu filho Jesus Cristo passou e padeceu e sofreu, as injúrias, as calúnias, acusações falsas, traições, humilhações, abandono. Ó Pai, tudo isso para que hoje tivéssemos vida e vida com abundância. E depois dessa vida, a vida eterna. Pai amado, nós te agradecemos nesta manhã, porque a tua palavra foi cumprida na eternidade determinada e no tempo certo concretizada, porque o teu filho disse: Pai, está consumado. Ele cumpriu perfeitamente tudo aquilo que estava sob o seu encargo, nos amando até o fim. Nós te louvamos. Pai querido, abençoa os teus filhos, despede em paz, nos dê esse momento agora de comunhão, esse café da manhã que foi preparado carinhosamente. Ó Pai, que tenhamos esse momento, Senhor, que nós não venhamos nos apressar, ó Pai, mas que venhamos desfrutar desta comunhão que o Senhor Jesus, teu Filho, conquistou para nós na cruz de uma vez por todas. Nós te agradecemos, te louvamos. É no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou.